Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o professor Nunes, este é o seu canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, assim como eu, apaixonado pelo nosso Esporte Clube Bahia. Vamos então às notícias do nosso Esquadrão de Aço neste dia 12 de setembro de 2023. Ceni promete simplificar estilo de jogo e comenta legado deixado por Paiva. Treinador elogia modelo de jogo do Grupo City, mas quer adotar inicialmente um estilo simples para conquistar resultados a curto prazo. Bom, nada mais justo e também muito interessante, sério, esse pensamento do Renato, que chega de Renato Paiva, né? Do novo treinador do Esquadrão de Aço, Rogério Ceni. Precisamos fazer o simples, precisamos ganhar, somente isso, né? Camisa 10 do Bahia, Biel comenta chance de atuar em nova função. Atacante se coloca à disposição para executar a função que está vaga no time titular por conta da lesão sofrida por Cauli. Então, o Cauli está fazendo muita falta, mas acredito que tem jogador muito bons, não tão bom quanto o Cauli, mas claro que o time é o coletivo, o futebol é coletivo, e o Biel é esse jogador que pode fazer muito, inclusive, atuando na vaga do Cauli. O Bahia segue preparação em dia marcado por treino tático com Rogério Ceni. Tricolor fará mais um trabalho antes da viagem para enfrentar o Coritiba no sul do país. Então, temos mais um trabalho, mais um treino com o Renato. Gente, só quero falar Renato Paiva, o que é isso? Com o Rogério Ceni. Com o Rogério Ceni. O Bahia joga nesta quinta-feira, então na quarta-feira pela manhã ainda vai ter mais um treino. Poucos dias para o Rogério Ceni treinar já para ter o seu primeiro desafio, mas já acredito que com condições suficientes para o Bahia obter um resultado positivo nesse jogo contra o Coritiba. Bom, quem será o 9? Ceni avalia Everaldo e concorrentes pela titularidade. O treinador diz que vai tentar ajudar o centroavante a voltar a marcar gols. Olha só, será que o problema do Everaldo era o Renato Paiva? Por que será que o Everaldo caiu tanto? Ou então, por exemplo, até agora, na verdade, não evoluiu o suficiente, não mostrou o seu potencial como jogador, como na época, quando ele jogou contra na verdade, jogou pela Chapecoense, né? Fez, inclusive, vários gols na época que estava na Chapecoense, quando foi para o Japão também, e eu não sei se foi o esquema do Renato Paiva também, que ele ficou, na verdade, limitadíssimo. Rogério Ceni define o objetivo de 2023 e diz o que pretende para 2024 no Bahia. Vamos então às nossas notícias, mas antes, inscreva-se, dê um like, muito importante para que a plataforma reconheça como importante esse nosso conteúdo, que é para você ter mais notícias sobre o Esquadrão de Aço, sobre o nosso Esquadrão de Aço. O treinador já faz projeções do que espera do Bahia no próximo ano. Rogério Ceni foi apresentado como um novo comandante do Bahia pelos próximos 2 anos e 4 meses. Em seu início de trabalho no Bahia, o treinador enfrenta o desafio de tirar a equipe da parte inferior da classificação. Nesse momento, o Esquadrão tem apenas um ponto de vantagem para o Z4. Inicialmente, Rogério compreende que a missão é de livrar o Bahia do rebaixamento. Eu sei do momento de dificuldade, o objetivo principal é de que a gente se mantenha na Série A.
com a missão inicial mais do que definida, Ceni também fala sobre o que deseja para o próximo ano do esquadrão, que é um calendário completo, com 5 competições, nesse caso, uma participação em torneio internacional, né? No caso, a Sul-Americana, pelo menos. O segundo objetivo é dar um calendário completo para o Bahia no ano que vem, que é com a vaga na Sul-Americana. É claro que é difícil. São 3 dias de trabalho e já ir para o jogo. Mas temos que aprender a superar esses obstáculos. Apesar de não afirmar como objetivo, Rogério Ceni disse enxergar o tricolor com potencial para ficar na parte de cima da classificação em 2024. A estreia do treinador do Bahia acontecerá na quinta-feira 14 contra o Curitiba fora de casa. Sim, o Bahia pode pensar na parte de cima da tabela, pelo menos entre os 10, ou pelo menos, né, ficar entre 13º, 12º, 13º, para pegar uma vaga na Sul-Americana. O Bahia tem um elenco que não é um elenco tão ruim assim. Tem elenco muito pior do que o Bahia, que está à frente do Bahia. O problema do Bahia era do treinador mesmo. Agora vamos ver, a partir do Rogério Ceni, como a coisa vai se desenrolar de fato. Eu acredito muito no Rogério Ceni. Posso estar enganado, mas sem sombra de dúvida, dentre os treinadores que tinha aí no mercado, nesse momento, o Rogério Ceni é o melhor que se pode ter e que já fez trabalhos muito importantes, já teve em pouco tempo de treinador, em 7 anos mais ou menos, já tem vários campeonatos, inclusive campeonato brasileiro, ok? Então eu acredito, sim, que nesse momento o Bahia tem que pensar em se afastar da zona do rebaixamento. Aí depois é Sul-Americana e quem sabe outra coisa mais. Agora, conseguindo se afastar da zona do rebaixamento, sim, agora trabalhar mais e no próximo ano, se mantendo na Série A, brigar por uma Libertadores, por exemplo. Eu acredito nisso. Agora, com o Paiva, a gente tinha uma certeza que ia ser rebaixado. Isso sem sombra de dúvida. Bom, o Ceni promete simplificar estilo de jogo e comenta legado deixado por Paiva. Vamos então ver o que o Rogério Ceni, que por sinal a sua entrevista foi muito boa. Assim, não foi jogo de cedo. O cara mostrou muita qualidade, como diz assim, jogo de cintura, se abriu, como se diz lá ele, né? Se abriu para a coletiva, né? Brincou, respondeu também com muita seriedade. Achei muito interessante e o primeiro contato com os jogadores eu achei assim muito bonito, né? Muito bonito, para não dizer mais coisas, né? O treinador elogia o modelo do jogo do Grupo City, mas quer adotar inicialmente um estilo simples para conquistar resultado a curto prazo. Rogério Ceni assume o Bahia com um vínculo até 2025, mas com o início de trajetória marcado pela pressão de fugir do rebaixamento nas 16 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O treinador chega ao esquadrão entendendo o modelo de jogo do Grupo City, que garante conhecer e buscar assemelhar em seu trabalho. Porém, como a situação da equipe na tabela preocupa, o treinador fala em buscar um modelo de jogo simplificado que seja eficaz a curto prazo. Tem o estilo de jogo do grupo, que é muito importante, mas nós temos que simplificar o momento, que é de priorizar o Bahia. E o Grupo City vai se beneficiar a longo prazo. O estilo de jogo eu adoro, é como eu gosto de jogar. Porém, mais do que eu gosto de jogar, eu sei que o torcedor quer o resultado. O tempo é muito curto, cada hora é importante, mas vamos tentar, com algumas mudanças, mas também se você muda muito e continua na mesmice, os resultados em tese podem ser os mesmos. Ceni, então, bom, vou parar já essa leitura nesse ponto aqui, já para comentar sobre isso, muita coisa que já vem na minha cabeça
e de fato que se percebe as falhas que tinha o Paiva. Paiva não conseguia fazer leitura de jogo, esse era um problema. Para Paiva tudo era o treinamento. Paiva ele se encaixava muito bem na proposta do Grupo City, só que tinha muitas coisas, muitas limitações o Paiva tinha, né? Uma delas era não fazer a leitura correta do jogo, não saber substituir, não usar as peças de maneira acertada, de modo que todos os adversários percebiam muito claro isso e sabia como atuar, como mudar. E bastava fazer poucas mudanças, o Bahia já se ferrava, né? A gente vê, inclusive, que em muitos jogos, ou vários jogos, o Bahia conseguia, por exemplo, no primeiro tempo, até estar ganhando, coisa desse tipo. De repente, segundo tempo, a coisa desandava. Então, o Paiva não sabia fazer, uma leitura adequada de jogo, nem substituir. Outra coisa também, é claro, a proposta do City é ter sempre um jogo propositivo, bonito, né? Com posse de bola, tá sempre no ataque, por exemplo. Só que, para isso, é preciso ter um sistema defensivo consistente. E o sistema defensivo do Bahia com o Paiva era uma lástima. Do começo ao fim, ele continuou com os seus erros desde o primeiro momento que assumiu o Esquadrão de Aço. Desde o primeiro momento, os mesmos erros. Então, alguns triunfos que conseguiu, né, como por exemplo, foi muito bonito o jogo contra o Bragantino, mas logo se mostrou deficiente quando foi já pegar o Botafogo. Sei que o Botafogo é o líder, né, mas não precisava levar 3-0, por exemplo, né, de repente conseguir pelo menos um empate lá dentro. Então, contra o Vasco, que poderia ter ganhado esse jogo, não soube fazer o simples, né? Então é isso. O Ceni também falou sobre o que vê como legado de Renato no Bahia, de Renato Paiva no Bahia, ao citar comprometimento e intensidade do time em campo. Mas eu vejo muita coisa boa em um legado que foi deixado. Um time de intensidade alta, comprometido, o que é legal, mas a bola tem que entrar e temos que fazer por onde? Para a rodada de estreia, ele entende que pode fazer mudanças na escalação, mas o tempo é curto para uma alteração brusca no esquema tático. A grande maioria dos jogadores eu conheço. Alguns jogadores estão retornando de lesão e eu não vi. Vou tentar montar a minha primeira equipe da maneira que acho que tenhamos trocas, mudanças para o segundo tempo, que possam ter um sistema de jogo. Não dá para treinar mais de um sistema de jogo em 3 dias. Exatamente. Curitiba e Bahia vão se enfrentar às 20 horas, antes era de 19 horas, às 20 horas desta quinta-feira, de 14, no Couto Pereira. Bom, então, muito precisas as falas do Rogério Ceni, ok? Bom, o camisa 10 do Bahia, Biel, comenta a chance de atuar em nova função. Atacante se coloca à disposição para executar a função que está vaga no time titular por conta da lesão sofrida por Cauli. Bahia Biel assumiu a camisa 10 do Bahia após a saída de Daniel, mas tem como característica principal o jogo pela ponta esquerda, buscando se aproximar da área adversária. Eu vejo que o Biel é um excelente jogador. Não dá para contar muito com o Biel na parte defensiva, isso é um fato. Não adianta esperar muito do Biel para a parte defensiva. Para isso, ele precisa estar livre e é preciso ter cobertura para que ele possa fazer o que ele sabe muito bem, né? Que ele sabe muito bem desequilibrar os adversários com as suas jogadas, né? Com os seus dribles, e isso é que é importante. Bom, com a ausência de Cauli, ele passa a ser um dos candidatos, ele passa a ser um dos candidatos a atuar justamente em uma função que em outros tempos só o camisa 10 podia fazer, que é de jogar centralizado no meio,
como armador de jogadas. Exato. Na rodada passada contra o Vasco, ele chegou a substituir Léo Cittadini justamente nesse setor do campo. Em entrevista coletiva no CT, Biel falou sobre a chance de jogar novamente nessa posição. Já joguei assim. Claro que é um momento novo, no profissional ainda não tinha jogado por dentro. Agora é fazer o que o técnico pede, se por dentro ou por fora, quero estar à disposição. Biel lamenta a lesão sofrida por Cauli, com quem vinha atuando com frequência desde o primeiro semestre, até sofrer uma lesão que o afastou por um longo período. Em seu retorno, camisa 8 foi quem se lesionou. Exatamente, né? Uma pena. Você teve a lesão do Biel, e quando o Biel volta, aí se lesiona o principal jogador do Bahia, que é o Cauli. Mas já está quase voltando, né? Já está na metade do seu tratamento e já está quase voltando, né? Eu acredito que daqui a umas 3 semanas, no máximo 4 semanas, né? Um mês no caso, espero que seja antes, ele já vai estar pronto para jogar. Bom, é ruim para mim e para o clube. Cauli vinha sendo o destaque do nosso time, falei até com ele, na hora que eu volto você se machuca. Estava dando certo no começo do ano, queria que desse certo agora na reta final, agora é dar continuidade mesmo sem ele. E o Cauli tem uma especificidade, né, uma particularidade muito interessante, né? Ele é muito bom de drible, ele é muito bom de armação de jogadas, ele é bom também de velocidade, então ele é incisivo, né? Ele é incisivo. Então, eu acho muito interessante a participação do Cauli, né? Ele jogando assim, já próximo à ala, né? Ou então jogando por dentro. Além da possibilidade de utilizar Biel centralizado, o Rogério Ceni tem o Léo Cittadini, Lucas Mugni, que eu acho um jogador também muito bom, Patrick Verón e o próprio Tassiano, com Acevedo de volante titular, para jogar na posição deixada por Cauli. Curitiba e Bahia se enfrentam às 20 horas desta quinta-feira, 14, no Couto Pereira. Ok? Exatamente isso. Bom, vamos ver. Quem será o 9? Ceni avalia Everaldo e concorrentes pela titularidade. Ceni avalia 9 concorrentes pela titularidade. O treinador diz que vai ajudar o centroavante a voltar a marcar gols. A posição de centroavante é uma das mais importantes de um time de futebol, por ser o jogador que, em tese, está mais perto de balançar as redes do adversário. No entanto, não é bem assim que vem acontecendo no Bahia nesta Série A. Após 22 rodadas, os dois centroavantes do Bahia, Everaldo e Mingote, juntos acumulam apenas 5 gols. O principal nome da posição é Everaldo, contratado no início do ano da Era City para vestir a camisa 9, tricolor por 3 temporadas. Contudo, ele vem sofrendo críticas pelo baixo número de gols na Série A, apenas 3. Em sua entrevista de apresentação, o técnico Rogério Ceni falou sobre como vê a disputa pelo setor e fez elogios a Everaldo, apesar de ter confundido o ano em que o enfrentou pelo Fortaleza. O Everaldo jogou na Chapecoense em 2018, se eu não me engano. Eu joguei com o Fortaleza a Série B, na verdade foi em 2019 na Série A, e ele foi muito bem no jogo contra a gente. É um jogador que tem potencial, se não vem fazendo os gols, quem sabe agora ele vai conseguir produzir. É um menino sério, correto, focado, nós vamos tentar ajudar como todos dentro do elenco. Sobre a concorrência pela condição de titular na vaga de centroavante, Ceni coloca Rafael Ratão na disputa, além de Vinícius Mingote. E a disputa de posição tem ele, o Ratão, que pode jogar mais por dentro, o Mingote. Opções tem e há uma concorrência direta, existe sempre uma luta por posição, tem muita gente boa com capacidade para jogar. O que eu posso mais colaborar com eles é essa parte motivacional a curto prazo, afirmou Rogério Ceni. A estreia do Bahia com o novo treinador acontece nesta quinta-feira, 14, contra o Curitiba, às 20 horas. Ok? Então, são essas as notícias do nosso
Esquadrão de Aço. Deixa eu ver se tinha alguma que eu estava começando a ler. Bom, é isso aí. O Curitiba e Bahia, a CBF anuncia mudança no horário, né? Ela mudou no horário que era às 19 horas, vai ser às 20 horas desta quinta-feira. A partida vai marcar a estreia do técnico Rogério Ceni. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e olha, comenta também, compartilha nosso vídeo, nosso canal aí, divulga o nosso canal para seus amigos, para suas amigas e até o nosso próximo vídeo.